Esses dias eu postei algumas enquetes nos stories com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre o quanto vocês se interessam por assuntos relacionados à saúde mental. Uma das enquetes perguntava se vocês têm consciência da importância do autoconhecimento para o desenvolvimento do bem-estar físico e mental. Vários de vocês participaram, alguns disseram que não tinham consciência disso e a maioria falou que sim, que tem consciência disso. Porém, vários mandaram perguntas no direct que resumidamente se referiam a como exatamente eu posso desenvolver o autoconhecimento de uma maneira a promover esse bem-estar, como que funciona isso. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Boa parte do mal-estar físico e mental que a gente experiencia ao longo da nossa vida permanece com causas desconhecidas. E quando eu falo desconhecidas, eu não estou querendo dizer inacessíveis. Pelo contrário, muitas delas são sim acessíveis, mas a gente não tem treinamento, a gente não é treinado a desenvolver habilidades para lidar, identificar e lidar com essas questões. Muitas vezes, claro que muitas dessas questões, tá? A gente não vai conseguir identificar as causas. A gente vai mesmo porque elas permanecem ali num nível mais subjetivo, permanecem a nível de inconsciente, às vezes até num processo de terapia, a gente não consegue efetivamente identificar algumas dessas causas, tá? Então não vamos ter a expectativa de que vamos ter resposta para tudo, não vamos. Mas para muita coisa, se a gente desenvolver essa habilidade de identificar essas causas, de entender melhor como que a gente funciona, a gente pode sim resolver melhor essas questões. Ao longo da vida, inclusive, a gente vai desenvolvendo ali no sofrimento, na dor, amadurecendo aos pouquinhos, a gente vai conseguindo lidar com muitas questões internas. O problema é que nesse processo a gente sofre muito, a gente se fere muito, às vezes a gente gera ali dores irreversíveis a nível psicológico e até físico, né? Às vezes a gente desenvolve doenças porque a gente não conseguiu identificar algumas questões na gente mesmo que foram ali ao longo do tempo gerando essas consequências. Então, olhem, aí que entra o autoconhecimento, que devidamente direcionado vai colocar você num ponto de identificar como que você funciona, quais são os seus mecanismos para lidar com as coisas. Esses mecanismos são adequados? Você tem consciência deles? Quais são os seus pensamentos predominantes ao longo do seu dia a dia? Hoje, por exemplo, se eu perguntar para você quais foram os seus pensamentos predominantes, você sabe? Quais foram as emoções que você sentiu ao longo do dia? Se você sentiu raiva, se você teve medo, se você sentiu insegurança, o que você vivenciou hoje nesse nível mais subjetivo, nesse nível interno, ao longo do seu dia? Você tem consciência disso? Você traz essa consciência? Então, o autoconhecimento adequado e bem direcionado, ele vai te ensinar a criar rotinas de identificação dos seus padrões, de identificação das suas respostas às questões externas e internas. Será que você sabe identificar, por exemplo, quais dores, sofrimentos, angústias que você tem aí no seu dia a dia e que são causados por coisas que você mesmo alimenta ali nos seus pensamentos predominantes no seu dia a dia? Mas quais dessas angústias, dessas dores, desses conceitos que de repente você desenvolveu de si mesmo e do mundo também não foram implantados dentro de você por questões externas, por coisas que as pessoas ao seu redor falaram para você ou perto de você, coisas que as pessoas te fizeram e que aí foram ali implantadas dentro de você, você deixou aquilo tomar conta de você e você acha que é daquele jeito e de repente aquilo nem é seu, aquilo não veio de você. Olha que interessante, gente, como tem coisas que a gente muitas vezes não está acostumado a pensar, a refletir, a fazer uma autoanálise no nosso dia a dia para identificar como que é isso tudo, como que a gente é interiormente, nesse nível mais subjetivo,
nas nossas questões mentais, nas nossas questões emocionais. E o que é interessante também, o autoconhecimento, lógico, né, nessa parte mais subjetiva, nas nossas questões psicológicas, mas como somos, como eu sempre falo, nós somos um sistema e a gente precisa aprender a se conhecer como um todo. Eu quero dizer com isso que também o autoconhecimento ele pode ser aplicado em todos os níveis do nosso ser. Por exemplo, nas questões físicas. Por isso que eu falei que ele desenvolve bem-estar físico e mental. Nas nossas questões físicas. Então, às vezes a gente tem dores, a gente desenvolve algumas doenças, a gente tem alguns problemas ali no nosso corpo e a gente não sabe muito bem de onde aquilo veio. Quando está muito mais grave, a gente até procura ajuda, a gente vai no médico, ou quando é uma questão mental, né, a gente vai lá no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, mas só quando está tudo muito ali, a flor da pele, realmente insuportável. Se a gente se basear nesse conceito que eu estou trazendo para vocês, da prevenção através do autoconhecimento, do desenvolvimento de habilidades, do desenvolvimento dessa autodescoberta, desse entendimento de como eu funciono, se eu usar disso também nas minhas questões físicas, eu vou conseguir evitar muitas coisas. Da mesma maneira que eu falei para vocês, eu não vou evitar tudo. Tem algumas questões de doenças, questões aí que vão além do que eu posso acessar. Mas muitas coisas, gente, muito mais do que a gente imagina, se a gente desenvolver esse autoconhecimento nesse sentido, a gente também pode conseguir evitar. Por exemplo, se eu entendo melhor como funciona o meu metabolismo, como que estão os meus hormônios, se eu estou devidamente ali suprindo as minhas necessidades de minerais, de vitaminas, enfim, se eu estou sendo bem alimentada, se eu estou me alimentando corretamente, se eu estou precisando de algum tipo de exercício físico, qual o melhor tipo de exercício para mim, o melhor tipo de alimentação que eu devo seguir, será que tem algum tipo de alimento que eu tenho que tirar ali da minha dieta, será que tem formas que eu posso aprimorar a minha alimentação? Para cada pessoa é totalmente diferente, é totalmente personalizado essas questões que estão relacionadas com a saúde física. E às vezes a gente vira ali, a gente vai seguindo um padrão, né? Muitas vezes a gente não se preocupa em tentar identificar essas questões e aí quando vê a gente está doente, quando vê a gente está com alguns tipos de alergia e com questões também psicológicas que às vezes vêm dessas coisas físicas que a gente não resolve. É aquela coisa que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Isso é bem interessante, gente. Eu tenho coisas no meu corpo físico que se não estiverem funcionando devidamente, se eu não estiver cuidando devidamente do meu corpo, em todos os aspectos, alimentação, higiene, aparência, a questão biológica, a questão química, né? Se eu não cuidar disso, isso, além de ter resultados físicos no meu corpo, também pode gerar questões de doenças, de mal-estar psicológico, tá? Então, por exemplo, hoje é sabido que o funcionamento do intestino, por exemplo, pode desenvolver, pode agravar, pode ser chave, por exemplo, para desenvolver quadros de depressão, olha que louco, quadros de ansiedade e várias outras questões mentais que vêm ali do mau funcionamento ou do funcionamento inadequado do intestino. E outras várias coisas no nosso corpo que, se não funcionarem de uma maneira, pelo menos ali equilibrada, vão gerar questões psicológicas, vão gerar mal-estar, vão gerar problemas para dormir, vão gerar ansiedade, vão gerar angústia. E o contrário, por isso que eu falei, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, o contrário também é verdadeiro. A gente sabe que tem as doenças psicossomáticas, que a gente chama, que são doenças que vieram ali se manifestando através de desequilíbrios no nosso aspecto psicológico, que a gente não resolveu, que a gente não identificou e que em algum momento vão se comunicar através do nosso corpo, através de sintomas físicos. Então, olha o quanto essa questão de me conhecer como um sistema em todos os meus níveis,
o quanto isso pode modificar a minha vida, pode evitar problemas no meu futuro, né? Tanto próximo quanto a longo prazo. Então é nesse sentido que o autoconhecimento pode efetivamente modificar a sua vida, pode gerar muito mais bem-estar, pode gerar muito mais saúde, tanto física quanto mental. Olhem só a importância da gente trabalhar esse bendito e tão falado autoconhecimento. Aí a pergunta que eu deixo para vocês: como está o autoconhecimento de vocês? Não tô falando daquele, eu sou fulano de tal, eu trabalho com tal coisa, eu moro em tal cidade, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, é entender a fundo o melhor possível, o mais completamente possível, quais são os seus mecanismos de funcionamento, principalmente psicológicos, mas também físicos. Vamos trabalhar isso aí? Olha, hoje é sexta-feira, vocês têm aí o fim de semana pela frente, por que não aproveitar um pouquinho para desenvolver um pouco mais essa habilidade do autoconhecimento? Parar um pouquinho para pensar a respeito de como vocês funcionam. O que vocês acham da ideia? Obrigada, um ótimo final de semana para vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem aqui os comentários de vocês, as curtidas e me acompanhem para os próximos vídeos. Um beijo e até breve!